Olá, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Ivan Lima e é muito bom ter você aqui na Fatos Desconhecidos. Para responder à pergunta do título desse vídeo, primeiro nós precisamos voltar um pouco no tempo. Lá na Roma Antiga, era muito comum que fossem construídos templos em homenagem aos deuses. E bem no centro da cidade existia uma grande praça que agrupava muitas construções de importância cultural. Esse lugar foi chamado de Fórum Romano. Além do templo de Saturno, o Fórum também era composto por uma construção bastante antiga, um templo circular dedicado à deusa Vesta, uma divindade cujo símbolo é o fogo, que é responsável pelos laços familiares e pela durabilidade de Roma. E sabe quem eram as sacerdotisas desse templo? Um beijo e um queijo para quem disser que eram as Virgens Vestais. Acertou! Na época, elas eram tão importantes e respeitadas que a tradição de sempre renovar as sacerdotisas do templo durou por vários séculos. E digamos que o nome foi mais um apelido que surgiu com o tempo, tudo por causa do voto de castidade que aquelas mulheres precisavam fazer antes de exercer a função. Uma função que, diga-se de passagem, poderia começar aos 6 anos de idade. E o comum era que a pessoa continuasse nela até os 30. A tradição era que nos 10 primeiros anos, todas as funções relacionadas ao culto à deusa Vesta fossem ensinadas às sacerdotisas. Já na segunda década, elas praticavam de fato tudo o que aprenderam. E por fim, na terceira e última, as mulheres se responsabilizavam por ensinar a função para as futuras gerações de sacerdotisas. A posição delas estava tão ligada com a cidade que era considerado um grave crime se elas desenvolvessem um relacionamento com os cidadãos. Muitas vezes era até visto como um incesto, um crime tão pesado na visão deles que poderia ser punido com a morte. E vale lembrar que o voto de castidade também valia para estrangeiros que chegassem na cidade. Qualquer tipo de relação seria vista como traição. Além disso, enquanto trabalhavam como sacerdotisas, as virgens vestais tinham que cortar qualquer contato com suas famílias. Elas só poderiam voltar para casa quando cumprissem o tempo certo de serviço. Normalmente, aquelas que abandonavam a posição tinham dificuldades de começar um relacionamento, já que muitos acreditavam que dava azar se unir a elas. Falando tudo isso, até parece que existiam muitas virgens vestais, não é? É só impressão. O comum era que fossem apenas 6 mulheres. E também se engana quem pensa que elas não faziam muitas coisas. Além de organizar alimentos para cultos, comandar cerimônias oficiais e redigir documentos, elas ainda tinham que deixar o fogo sagrado da Vesta sempre queimando. A chama ficava bem no centro do templo, e se por acaso ela se apagasse, tal acontecimento seria considerado um mau presságio para Roma. Se o fogo apagasse e uma das sacerdotisas fosse considerada culpada, a punição poderia ser a morte. Só que não era permitido que o sangue delas fosse derramado. E quando eu digo que uma delas foi considerada culpada, eu não quero dizer que a sacerdotisa apagou o fogo sozinha. Poderia ser interpretado que, por causa de um ato de traição de algumas delas, a chama se extinguiu. Seja como for, existiam outros métodos que terminavam em morte sem necessariamente envolver sangue. Um deles era obrigá-las a beber chumbo derretido. Já outro consistia em enterrá-las vivas em uma espécie de câmara perto da entrada do templo. Nessa cova, as sacerdotisas eram deixadas com um pouco de água e comida. Tudo para que a punição e o sofrimento não acabassem rapidamente.
caso a traição delas envolvesse outras pessoas que não tivessem relação com o templo, eles sim poderiam ter o sangue derramado. São punições muito cruéis, é verdade, mas elas não eram administradas para toda e qualquer infração. Violações menores poderiam ser punidas com surras, por exemplo. E o mais, digamos, injusto disso tudo era que essas mesmas sacerdotisas eram consideradas culpadas pelos fracassos das campanhas militares dos romanos. Lembra que eu te disse que elas eram responsáveis pela durabilidade de Roma? Pois é. Os oficiais diziam que as virgens vestais não estavam cumprindo seus trabalhos de maneira correta, ou mesmo que tinham cometido alguma traição. Daí o motivo para a derrota no campo de batalha. O triste disso tudo é que era muito fácil para eles condená-las à morte por esse tipo de coisa. No final das contas, à medida com que o cristianismo era adotado por lá, as sacerdotisas perderam sua relevância e a função deixou de existir com o tempo. Você tem alguma outra dúvida sobre o passado? Então deixa aqui embaixo, porque ela pode ser o tema do nosso próximo Fatos Responde. Um forte abraço e até mais. Tchau!